Este é o segundo módulo da aula sobre parto humanizado, onde vamos falar sobre os conceitos. Sexualmente daquele momento, que a gente pensa que é um absurdo, mas que infelizmente a gente sabe que pode acontecer. Se a gente for pensar, então, tentar entender um pouquinho, como eu falei no início, né, a gente pensar humanização do parto, mas o parto em si já não é humano, né, não é uma gestante humana que está ali e um profissional humano que vai estar atendendo. Então, por que usar esse termo? Como eu falei, a gente muda algumas vezes, pode chamar de parto adequado, outros termos, mas o termo humanização, por que é usado e por que é o tema dessa aula? Humanização é algo que se sente, se percebe quando está presente ou ausente. Ou seja, humanização é a gente perceber o ato da pessoa que está em contato com outra pessoa. Tá? É algo que, se não acontece, a gente vai perceber as mudanças. E cada vez mais na medicina a gente tem que trazer isso para o atendimento, em todas as áreas que a gente atua. A humanização implica na melhoria das relações humanas no serviço de saúde e no reconhecimento e respeito aos direitos fundamentais dos utentes, que são os usuários, e dos trabalhadores. Isso a gente vê que a humanização é uma via de mão dupla. Tanto o atendimento àquele usuário que a gente está atendendo, como o retorno que nós profissionais vamos ter. Não que a gente vê também quanto que os profissionais têm sido agredidos muitas vezes. Então, a humanização, como eu falei, é uma via de mão dupla. E a humanização na saúde consiste em a busca da compreensão das pessoas e das suas necessidades, aplicação dos princípios da ética, individualização da atenção ao utente ou ao usuário, defesa e proteção da vida e do bem-estar, garantia do direito à informação, à privacidade e a uma assistência de boa qualidade técnico-científica. A gente fala em humanização, como eu falei, o parto é o mesmo desde que o ser humano existe. O que a gente tenta trazer para a atualidade é uma qualidade melhor de atendimento, dessa humanização e principalmente técnico-científica. A ciência tem que ser usada a favor do paciente, mas que seja de uma forma ética, individualizada e informando tudo que for feito, principalmente na gestante, na parturiente, a gente informar tudo que vai acontecer. Às vezes, só de dar essa informação, a gente já consegue aliviar muito aqueles momentos que ela está passando ali. Em termos de conceito de humanização do parto, a gente usa esses termos, de humanizar e acreditar na fisiologia da gestação e do parto. A fisiologia da gestação e do parto, ela vai desenrolar de uma maneira bem natural. Se a gente acreditar naquilo e deixar o processo correr da sua maneira e tudo no seu tempo, a gente vai estar humanizando aquele momento. Tá? Humanizar é respeitar essa fisiologia e apenas acompanhá-la. Como eu falei no início, a obstetrícia é estar ao lado, é deixar o processo fisiológico acontecer e saber intervir no momento certo e da maneira certa. Humanizar é perceber, refletir e respeitar os diversos aspectos culturais, individuais, psíquicos e emocionais da mulher e da sua família. A gente tem que estar atento a isso. Cada parturiente, cada gestante é uma individual. Tem as particularidades da família, tem as particularidades da convivência dela. Hoje em dia, cada vez as famílias têm uma constituição diferente e a gente tem que aprender a respeitar o que é o melhor para aquela gestante dentro da realidade dela. Tá? Conhecer um pouco isso já facilita muito todo o processo. Humanizar é devolver o protagonismo do parto à mulher. O que significa isso? Como nós mostramos na história, ela antes com a parteira em casa, ela e a família iam ditando o que ia acontecendo, o que ela queria, as posições que ela queria ficar, o que ela queria fazer, o que ela não queria fazer.
E isso com a medicalização, quando nós trouxemos para a instituição, para os hospitais, para as casas de saúde, para as casas de caridade, nós tiramos essa autonomia dela. Ela chegava, tinha que ficar deitadinha na cama, não podia gritar, ia ficar sem comer, e isso a gente vê que não tem finalidade nenhuma, não tem vantagem nenhuma. Então, trazer o protagonismo da mulher, ela decidir o que ela quer, o que ela não quer, dentro de informações científicas, desde que isso não prejudique a fisiologia e a evolução do parto. Mas, como eu disse, até isso, se bem informado, vai ser usado de maneira adequada. Tá? E mais importante é o que eu falei, é garantir-lhe o direito de conhecimento e escolha. Cada vez mais nós temos que usar os termos de consentimento livre e esclarecido. Né? A gente informar para a paciente tudo o que a gente pode e o que a gente vai oferecer para ela. Tá? Então, a gente dando esse conhecimento a ela e dando a possibilidade dela escolher o que realmente ela deseja para o parto dela, a gente tem condições de ajudar realmente nessa humanização do parto. Tá? Mas uma coisa que é importante, né, se fala muito em humanização do parto, mas a gente tem que tentar dar a mesma ênfase na humanização nas outras fases do processo de nascimento, da pré-concepção até o pós-parto. O ideal, o parto, na verdade, deve começar antes da concepção. A gente trazer a mulher para informações, para orientações, avaliações, desde a pré-concepção, planejar aquela gravidez no momento correto, a gente já está trazendo a humanização para o parto dela. Tá? A gente já está dando uma condição melhor de saúde para ela desenvolver a gravidez e o parto. E até o pós-parto, né? Porque muitas vezes a gente vê isso. Nasceu o neném, abandona. Né? O pós-parto, a paciente precisa tanto ou mais desse apoio que nós demos durante todo o pré-natal. Né? Então, a humanização vai desde antes da gravidez, na pré-concepção, até o pós-parto, e a gente sempre pensar nesses processos todos de humanização e apoio àquela paciente. A humanização do pré-natal é o primeiro passo para um nascimento saudável. Cada vez mais a gente vê a importância do pré-natal. A importância do pré-natal em dar informações e acompanhar possíveis intercorrências que possam atrapalhar o momento do parto. Então, é fundamental para a diminuição da mortalidade materno-fetal. Se a gente faz um pré-natal adequado, desde a pré-concepção, a gente tem condições de... mostra-se os trabalhos cada vez mais que o pré-natal adequado diminui muito a mortalidade materna e fetal. A gente vai estar preparando aquele casal para a maternidade e para a paternidade. Tá? E com isso a gente vai ter uma vivência segura do processo do nascimento. Quando a gente fala disso, a gente tem que ter essa balança na cabeça. Tá? Se a gente pensar em humanização, de um lado vai estar a humanização e do outro vai estar as intervenções, tá? Como medicações, episiotomia, usar ou não episiotomia, o fórceps, usar ou não analgesia, a cesariana em si. Tá? O que eu sempre falo, que realmente o grande objetivo da obstetrícia atual é a gente ter essa balança de pensar na humanização, mas não negligenciar as intervenções no momento que seja adequado. Então, esse eu acho que é o grande bom senso, usar o conhecimento e as evidências científicas. Não é o eu acho, a minha experiência, é a gente saber as evidências científicas do que é realmente necessário e vai ajudar no momento do parto. Então, ter essa balança na hora da decisão dos procedimentos e o atendimento e a assistência ao parto, eu acho que é fundamental na obstetrícia moderna. E quando a gente fala em humanização, cada vez mais a gente tem que ter na cabeça que para nesse momento feliz do parto acontecer, foi-se o tempo que era só o obstetra que é importante. Tá?
toda a equipe multiprofissional que a gente puder ter, claro, o obstetra, a atuação do educador físico durante o trabalho, o pré-natal é importantíssimo, a presença do anestesista, se for necessário, a atuação da nutricionista, as doulas, que têm seu papel importante nessa preparação e ajuda durante o trabalho de parto, um fisioterapeuta que realmente atue nos mecanismos de desenvolvimento do parto, a presença e a atuação do pediatra, as decisões muitas vezes têm que ser compartilhadas até da via do parto, do momento adequado do parto. A enfermagem é importantíssima hoje em dia, principalmente as enfermeiras obstetras com formação, elas dão muito apoio nesse momento, muitas vezes mais do que os médicos. A ação da psicologia, e a gente sabe que a internet ainda tem um papel muito importante, bom e ruim, né? A gente, durante o pré-natal, durante o acompanhamento, a gente tem que estar diante da paciente, sabendo que existe a internet atuando, os grupos de bate-papo, as redes sociais, todos trazem muitas informações. A gente tem que peneirar o que é realmente bom e o que não é. Tá? Então, uma assistência pré-natal adequada, uma ajuda durante o trabalho de parto também, vai fazer que a gente consiga ajudar. Sem dúvida ainda, né? A família é muito importante nesse momento. A gente trazer a família junto com a gestante, tanto durante o pré-natal como no momento do parto, sem dúvida é um fator que ajuda muito ao atendimento. Tá? E principalmente, como eu falei, mãe e filho estão no centro dessa assistência ao parto. Tá? Isso é a humanização, é um conjunto de profissionais trabalhando junto. E esqueci de falar, no pós-parto, os bancos de leite também têm ajudado muito nos momentos difíceis da amamentação que ela pode passar. Então, a gente tendo essa rede de profissionais trabalhando junto, com certeza a gente tem condição de dar um atendimento muito melhor nesse trabalho de parto. Quando a gente fala em humanização do parto, acho que são momentos importantes que a gente tem que citar, né? Desde o Frederic Laboyer, né, que tem muitos anos que já se falava, o nascer sorrindo, é acreditar que realmente pode existir um momento feliz no momento do parto. Ele citava assim, da mudança que é o ambiente fetal, do ambiente quente, escuro, que está sendo alimentado, e de repente o momento do nascimento ele passa a ter que respirar, passa a ter que se alimentar. Então a gente dá uma assistência adequada naquele momento, é uma coisa fundamental, porque é a chegada daquele ser para o mundo. E quando a gente fala de humanização, Michel Audin, ele tem muitos trabalhos, é um precursor realmente do atendimento, da humanização do parto, e tem que ser sempre citado. Como eu falei, a humanização da consulta pré-natal é importantíssimo. Tá? A consulta pré-natal não pode ser só uma rotina de técnica rápida, sem compartilhar conhecimentos, experiências, somente preocupando em cumprir protocolos com aferições e medidas. Né? O momento do pré-natal não é só um procedimento, a gente saber o que tem que ser feito, os exames a serem pedidos, as medidas, se o neném está evoluindo bem, o tamanho não está, principalmente basear ultrassom, vai determinar as condutas em si. Né? A avaliação clínica ainda é muito importante, e a informação e a vivência junto com a gestante durante o pré-natal todo vai preparar muito bem ela para aquele momento do parto e da humanização do parto em si. E claro, como eu falei, a gente tem que basear em alguns trabalhos, tá? Mesmo que a gente não aprofunde em estudos, mas vários manuais, né, do Ministério da Saúde, da Febrasgo, da OMS, o projeto de diretriz da MB, do Ministério da Saúde, o Caderno de Atenção Básica, vários manuais são oferecidos a nós profissionais que mostram de maneira resumida e eficaz, cientificamente, né, com evidências científicas, para a gente entender o que é o melhor naquele momento, tanto do pré-natal como do parto. A gente tem que ter
conhecimento, tem que estar se atualizando sempre para realmente te dar um atendimento melhor a essa gestante. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo do nosso caderno digital.